Oi, gente! Hoje é dia 19 de abril, então vamos começar a segunda parte do vlog e logo depois que eu terminei Recursão, eu resolvi pegar um e-book para ler, que era um que eu tinha colocado na minha TBR e está no Kindle Unlimited, que é O Peso do Pássaro Morto. Ele é um livro escrito em forma de versos, onde conta a história de uma mulher desde os 8 anos de idade até o final da vida dela. E é só isso que eu posso falar, porque a história é muito rapidinha. Eu li ele em 1h30, se eu não me engano, porque ele tem menos de 200 páginas e é escrito em versos, então é bem rápido. E ele acaba sendo um livro muito profundo, gente, muito profundo, que te toca bastante, mas ele é um livro, assim, bem pesado, que pode deixar algumas pessoas bem mal, assim, depois da leitura. Ele te deixa, assim, muito reflexivo também. Então leia esse livro quando você estiver em um momento bom. Ele pode gerar alguns gatilhos, então pesquise um pouco sobre a história também, caso você se interesse em ler. Mas é muito interessante que quando você vê a inocência, né, de uma criança com 8 anos, você vê uma criança, assim, bem curiosa com a vida, uma criança até com sonhos, e daí depois você vê o que acaba acontecendo com ela. Você vai vendo uma transformação de personagem, do que você não imaginava que ela se transformaria quando você vê ela criança. Eu acho que esse é o primeiro impacto que você tem durante a leitura, e daí depois você acompanhar a vida dela te toca muito. O livro, gente, vai falar sobre traumas e tragédias que podem acontecer na vida de uma pessoa e o quanto isso pode transformar totalmente a vida de uma pessoa. E ele fala também sobre solidão e muitos outros assuntos, assim, que merecem muitas discussões. Então ele é um livro que parece ser leve, mas ao mesmo tempo ele é muito denso. É um livro que é rápido e dinâmico de ler, mas ao mesmo tempo ele tem uma profundidade ali entre linhas. E é um livro também que acaba sendo poético, até porque ele é em forma de versos, mas as reflexões que ele traz também é de forma poética. Então é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. É um livro muito interessante. Então, se você tiver curiosidade, dê uma olhada, que tem no Kindle Unlimited, até para quem é assinante. E, gente, hoje eu li Jane Eyre, que é a leitura que nós estamos fazendo no Clube de Leitura de Clássicos, e eu estou na página 390, eu já passei a metade do livro, e eu continuo amando demais, demais esse livro. Eu tô me divertindo muito com essa história. Sabe quando você lê o livro e você não percebe passar as páginas, você não percebe passar o tempo, de tanto que você tá envolvido com os personagens, com a história que ele traz aqui? Eu tô sentindo isso. Eu acho que esse daqui vai ser um dos melhores livros que eu já li. Ele não só é um clássico maravilhoso, mas ele também tem uma história muito envolvente e ela traz várias coisas. Pra vocês terem noção, tem um grande mistério aqui no livro que eu tô doida pra desvendar o que é que tá acontecendo ali. E é uma coisa que meio que fica sem respostas o tempo todo, e eu tô bem curiosa. E agora nós também temos um romance aqui. Eu acho que vocês já devem imaginar, né? Eu imaginava que Jane Eyre tinha um romance e ele tá acontecendo aqui no livro, e tô achando, assim, bem interessante. Os personagens, gente, são peculiares, são personagens diferentes de tudo que eu já li. E o Sr. Rochester, gente, eu só consigo imaginar ele como o Robert Downey Jr., uma mistura dele atuando como Homem de Ferro com Sherlock Holmes. Eu não sei, gente, mas me veio na cabeça a atuação desse ator, se encaixa perfeitamente com esse personagem. Então esse personagem tem essa peculiaridade na hora de falar, sabe? Na hora dele se expressar, parece muito o Robert Downey Jr. Eu queria muito filme com ele, porque seria perfeito, gente. Eu só imagino ele atuando aqui como esse personagem. E, gente, eu não sei se ele é pra ser um personagem engraçado, mas eu tô dando muitas risadas com ele. Eu acho ele super engraçado. O jeitão dele, gente, é muito engraçado. Aconteceu uma cena aqui, uma cena com uma vidente, uma tal de uma vidente. Eu me matei da risada. Sério, gente, vocês precisam ler Jane Eyre. Eu tô me divertindo, gente. Esse livro tá me divertindo, tá me entretendo muito. E ele é um clássico, gente. A gente tem que parar de ter esses preconceitos com livros clássicos, que eles são robustos, que eles são muito metafóricos e com uma escrita difícil e descritiva. Jane Eyre, eu acho que quebra
todos esses preconceitos, porque aqui nós temos uma história divertidíssima, com vários elementos misturados e com personagens muito interessantes e com uma escrita muito fluida e contada de uma forma bem envolvente. Por isso que esse daqui tá sendo uma das minhas melhores leituras do mês e provavelmente vai ser uma das minhas melhores leituras da vida. E eu tô doida, gente, pra terminar esse livro. Teve gente lá no grupo que já terminou, que não se aguentou e teve que terminar porque ele é bem envolvente mesmo. Gente, esse livro tava esquecido aqui, porque eu tinha começado a ler ele o ano passado, foi o último livro que eu li no ano. Eu tinha parado aqui, ó, nessa parte 2. Eu não retomei a leitura. E agora me deu vontade de voltar a ler, né? Porque tem muita coisa aqui ainda pra terminar da história. E vamos ver então, finalizar finalmente essa série que eu gosto bastante e ver se a Fanny vai encontrar o final feliz dela. Finalmente, então, eu terminei a série fazendo o meu filme da Paula Pimenta. Eu até tava esquecendo que eu não tinha concluído esse quarto livro e eu acabei gostando bastante da conclusão. Essa, na verdade, foi uma série que me surpreendeu muito em todos os livros, porque eu me apeguei muito à personagem, gostei muito dela. Apesar dela ser a rainha do drama, porque ela faz muito drama, principalmente a respeito do romance que acontece aqui. Eu gosto bastante do jeito dela, eu gosto bastante do quanto ela acaba amadurecendo, indo atrás do seu sonho e não deixando, assim, que nada atrapalhe isso, no quanto ela é uma amiga, assim, muito querida também. Eu gosto muito das amigas dela. Eu amei demais esse último livro. Ele acabou sendo um dos meus favoritos. A única coisa, assim, que eu não curti tanto é a forma que foi narrada a história, porque ela acontece 5 anos depois do terceiro livro. Só que a personagem conta tudo o que aconteceu durante esse tempo, então a narrativa fica alternando entre o presente e depois, no outro capítulo, ela tá contando alguma história que aconteceu durante esses anos. Então a gente fica sabendo tudo o que aconteceu e fica alternando. Daí tinha algumas partes que eu achei meio cansativas, que eu não estava tão interessada em saber. Na verdade, eu queria saber mais o desenrolar da história dela de agora, porque eu tava esperando algo, que todo mundo tava esperando algo ali acontecer, e ela ficava voltando nessas histórias que aconteceram durante esses 5 anos, e tinha algumas que não me interessavam. Então, assim, foi a única coisa que eu achei meio cansativa de ler, porque o livro é muito grande, ela conta muitas coisas, e além disso, tem um ponto de vista de um outro personagem também, que também é narrado dessa forma, contando tudo que aconteceu ali durante esse tempo, alternando com o que está acontecendo no presente. Então, são muitas coisas nesse livro, por isso que ele é desse tamanho. Mas daí, nós temos uma terceira parte que finalmente fica no presente e conta o que nós estávamos esperando finalmente acontecer. E eu adorei, gente, adorei essa última parte do livro. E o romance, gente, de Fazendo Meu Filme, é um romance muito gostoso, porque é igualzinho uma comédia romântica, onde acontecem muitas coisas que impedem do casal ficar junto, e daí você fica muito torcendo pra eles ficarem juntos. O livro também é muito engraçado, muito divertido, então por isso que eu gosto muito dessa série, recomendo muito que vocês deem uma chance também. Agora eu quero ler outra série da autora, que é Minha Vida Fora de Série, e eu não sabia que era um spin-off de Fazendo Meu Filme, eu pensei que era uma série totalmente diferente. Mas em Minha Vida Fora de Série, nós temos uma personagem lá dessa série, só que ela mais novinha. E, consequentemente, os outros personagens dessa série também aparecem por lá, só que eles são mais novinhos, cerca de 13 anos, estão na adolescência. Aqui nessa série de Fazendo Meu Filme, nós acompanhamos a personagem no final da adolescência, ali nos primeiros livros, entrando para a fase adulta aqui, chegando no último livro. E a outra série, pelo jeito, começa com eles bem na adolescência. Mas vocês falaram que eu vou gostar bastante dessa outra série, então eu tô bem animada para ler também. Eu tinha pausado a leitura desse livro porque foi o último livro que eu tava lendo no ano de 2019. Tava lendo ali bem na véspera do ano novo e eu pensei que ia dar tempo de eu terminar ele antes que o ano acabasse, porque ali no dia 1º de janeiro eu tinha proposto a fazer aquele desafio de 20 livros em 20 dias. E daí, como eu não consegui concluir o livro no último dia do ano, eu deixei a leitura pausada e comecei aquele desafio de ler um livro por dia, e essa leitura aí ficou meio
meio que abandonada e eu não tinha voltado a ler ele. Mas agora eu tô bem feliz de ter concluído ela. E daí, gente, eu comecei a ler Convenção das Aves, que é o 5º livro da série do Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E eu estou na página 102 e tô curtindo bastante, porque pelo jeito ele vai alternar entre duas tramas que estão acontecendo aqui. A primeira é a continuação do livro anterior, onde envolve um mistério acerca de um mapa, onde eles precisam encontrar uma pessoa também. E também tem uma profecia envolvida aqui, que eles também estão tentando decifrar o que significa essa profecia e ter mais coisas sobre essa profecia. Além disso, nós temos uma personagem nova aqui que está envolvida em tudo isso, então você quer saber mais sobre ela. E o livro também trouxe agora, nessa parte que eu cheguei, um outro problema aqui na história, que eles vão ter que consertar esse problema aí, que tá ameaçando, né, o lugar onde eles estão correndo perigo. Então tem duas coisas misturadas, tá sendo bem legal. Eu acredito que essa coisa que apareceu agora vai ser resolvida nesse livro aqui, enquanto que os mistérios que já foram puxados do 4º livro vai continuar aí pro final, que eu acho que é a trama principal da história nessa segunda parte da série. Então, gente, eu tô curtindo bastante, o livro tá sendo super rápido de ler, ele tem 300 páginas, eu acho que é o menor livro da série, então eu pretendo terminar ele hoje ainda, e eu espero curtir bastante. Faz 2 dias que eu terminei Convenção das Aves, eu realmente terminei naquele dia que eu falei que ia terminar, porque o livro é bem rapidinho de ler, eu consegui ler em 2 dias. Eu gostei do livro, gente, só que ele não é um livro 5 estrelas, porque ele foi muito curto mesmo, no sentido de as coisas que aconteceram aqui poderiam ter sido resumidas num outro livro. Eu acho que esse livro só foi mesmo transitório pro 3º livro e finalização. É o ponto negativo dele, mas a história que nós temos aqui continua de uma forma bem legal, principalmente por causa da personagem nova que nós temos aqui. Tem uma peculiar nova que eu acabei gostando muito dela, gostei muito do jeito dela. Eu acho que isso foi o que eu mais gostei do livro. E outra coisa também é que a maioria dos mistérios que nós tínhamos aqui foram desvendados no final do livro. Porém, ainda tem um mistério que é a respeito da profecia, que ficou pro último livro. Eu acho que é a respeito da trama principal que vai acontecer no último livro, então não teve nada revelador sobre a profecia e eu fiquei sentindo falta disso, eu queria saber mais sobre ela. E eu sou uma pessoa que gosta muito de profecias e eu espero que essa profecia não me decepcione no 3º livro, porque ela tem tudo para ser algo bem bacana. E vamos ficar aí no aguardo da conclusão. Eu acho que vão ser 6 livros, né? Então vai ser a conclusão. Não tem notícias ainda de quando vai sair esse livro, eu acho que o autor ainda tá escrevendo ele demora um pouco para escrever, né? Porque o primeiro livro dessa série já faz um tempo que saiu, né? Eu espero que esse próximo livro não demore. E daí, gente, eu comecei a ler Dark Dawn e eu estou na página 207. E uma coisa muito, muito legal nesse livro é que ele começa com um resumo do que aconteceu no livro anterior a respeito de cada um dos personagens. Ele tem uma lista dos personagens, onde ele fala quem que é aquele personagem, o que que ele fez no primeiro livro, o que que ele fez no segundo livro. E até meio que explica algumas coisas do final do último livro, que se você tava meio em dúvida, se você tinha entendido o final, aqui ele explica aquele final. Então isso é muito legal, gente. São mais 5 folhas onde fala sobre todos os personagens. Até durante a leitura aparecia um personagem que eu não me recordava pelo nome, eu ia lá no começo e via o resuminho daquele personagem e lembrava quem que ele era. Isso é perfeito. Eu queria que tivesse em todos os livros de série isso, gente, porque facilita
muito, porque a gente fica esperando o próximo livro quando não podemos ler a série uma atrás da outra e a gente acaba esquecendo muitas coisas. Então eu acho que isso é essencial, eu acho que todos os autores de séries de livros deviam adotar isso. Então obrigada, J. Christopher, por essa preciosidade. E até onde eu li, gente, não aconteceu muita coisa. Eu até nem sei direito aonde essa história vai parar. Tem um rumo ali que os personagens estão seguindo, que a única coisa que deixa a gente meio curioso, que também tem algo relacionado a esse mundo criado aqui na história, sobre a parte de lendas, digamos assim, que eu acho que nós vamos ter respostas nessa conclusão. Então é isso que eu tô esperando. E até onde eu li, eu ainda não teve nenhuma parte assim que me deixou muito, muito animada. Tá tranquila a leitura por enquanto. Mas eu espero muito que o livro acabe me surpreendendo até o final. E mesmo eu já vendo algumas pessoas que se decepcionaram, eu não queria que isso acontecesse comigo. Eu tive que pausar a leitura de Dark Dawn pra terminar Jane Eyre. Nós tínhamos estipulado uma meta semanal, então por isso que eu tive que largar o livro pra ler esse. E daí depois que eu cumpri a meta, nós já estávamos na reta final do livro, então eu decidi finalizar ele no final de semana. E, gente, o livro acabou se tornando o meu favorito da vida. Sério, gente, esse livro é maravilhoso e eu fiquei tão feliz, sabe, com essa leitura. Eu gostei muito, muito dele. Mas eu não vou mentir pra vocês que o final dele é meio contraditório. Algumas pessoas não vão gostar desse final. Eu confesso que eu não esperava esse final. Eu pensei que o final ia ser diferente, mas como eu gostei tanto da história, eu aceitei esse final, sabe? Eu abracei ele. Eu acho que poderia ter um final diferente, mas mesmo assim não é um final ruim. Na minha opinião, não é um final ruim. É até um final que algumas pessoas lá no grupo estavam esperando, estavam torcendo também. Eu confesso que fui pega de surpresa. Eu não imaginava que o livro terminaria assim, mas acabei gostando de certa forma, porque a leitura foi maravilhosa e eu acabei compreendendo essa decisão do final, acabei compreendendo os sentimentos da personagem, era o que ela estava mostrando desde certa parte da leitura, então condizia com os sentimentos da personagem mesmo. E depois da última atualização que eu dei para vocês, aconteceu muita coisa. O livro tem muitos altos e baixos na vida da personagem e nós passamos por um momento assim muito sofrido, muito tenso, onde você sente muito pela personagem, pelo que ela tá passando. Também teve a grande revelação do mistério do livro, onde a gente tava fazendo várias teorias sobre o que poderia ser aquele mistério e daí foi revelado de uma forma bem escandalosa, digamos assim, bem dramática. Parecia uma cena de novela que eu achei o máximo. Eu acho toda essa história, gente, muito bem elaborada, ela é muito bem construída na questão da personagem e também por trazer várias coisas diferentes para a história, que é drama, romance, comédia, terror e o suspense, o mistério. Tem tudo, gente, nesse livro. O livro tem tudo. É por isso que a gente se envolve tanto nele. Eu me envolvi muito na história desde as primeiras páginas. Não é uma leitura cansativa, não é uma leitura descritiva, é muito diferente de todos os clássicos que eu já li. E agora, com certeza, eu quero conhecer os outros livros da Charlotte Brontë e também das irmãs dela, porque normalmente as três, né, sempre estão associadas. Eu não sei se a escrita delas são meio parecidas. Então eu quero muito conhecer as outras irmãs também. E eu tô muito feliz com essa leitura, gente. Tô muito feliz. Eu posso dizer para alguém, ó, meu livro favorito é Jane Eyre, porque foi uma sensação diferente quando eu li esse livro. Eu não sei, ele me trouxe algo diferente, porque ele tem muitas páginas, teve uma construção maravilhosa de personagem. Foi um livro que ficou me acompanhando durante todo o mês, porque eu fui lendo ele aos poucos. E a história é incrível e envolvente, e tinha tudo que eu gostava. Então, por ele ter essa combinação de várias coisas e por ele me trazer uma sensação muito boa durante a leitura, eu amei demais ele. Vocês vão me ver falando muito sobre ele aqui no canal. Ele vai ser a minha indicação em quase em tudo. Então, se você é um inscrito assíduo desse canal, você vai acabar sendo convencido a ler esse livro, se eu ainda não convenci vocês. Eu estou arrumada assim porque eu acabei de gravar a resenha desse livro. Então, provavelmente a resenha vai
sair antes do vlog. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, se vocês não viram que saiu essa resenha. Não se preocupem que o vídeo não tem spoiler, só vai contar assim com mais detalhes porque que eu gostei tanto do livro. E lembrando que a próxima leitura do clube é Mulherzinhas, e olha o que chegou aqui, gente, o livro chegou. A editora Martin Claret está sendo parceira do clube nesse mês de maio, então eles me mandaram o livro nessa edição maravilhosa deles, gente, é de capa dura. E é assim, ó, perfeito por dentro, muito lindo. Ele tem ilustrações, gente, olha, tem ilustrações aqui, ó, no meio. Tem uma fitinha também que marca aqui, ó. Eu tô apaixonada pelas edições da Martin Claret, olha, os 2 livros do clube que eu li são da editora. E eu tô querendo fazer muito coleção agora. Se você ainda não entrou lá no grupo e você quer participar dessa leitura conjunta, o link vai estar aqui na caixa de descrição. É um grupo lá no Telegram, onde a gente tem metas semanais, tem as discussões toda semana. É muito legal, gente, você saber as impressões das outras pessoas sobre a mesma leitura que você está fazendo em tempo real. E eu tenho uma novidade para contar para vocês. Uma galera me convenceu a escolher todos os livros que nós vamos ler no clube durante todo o ano, para já deixar definido e vocês se organizarem, se prepararem para ler esses livros, até aproveitar alguma promoção quando aparecer. Então tem uma foto aqui na caixa de descrição que é um template com todos os livros que nós vamos ler até o final do ano. Então, gente, já vão se programando, já me conte nos comentários de qual leitura você vai participar. Lembrando que eu faço um grupo para cada leitura, então vocês acompanhem os vídeos, porque quando eu abrir esses grupos no mês definido, vocês vão ficar sabendo pelos vídeos. E vocês podem compartilhar esse template lá no Instagram de vocês e me marquem para eu ver e curtir. Aliás, se vocês não me seguem lá no Instagram, me sigam. Também já curtam esse vídeo se vocês ainda não curtiram e se inscrevam no canal se vocês são novos por aqui. E agora eu vou retomar a minha leitura de Dark Dawn. Eu parei no livro 3, porque ele é dividido, tem umas partes divididas aqui, que é livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, daí eu parei no livro 13, vou retomar a leitura. Ó, assim no começo do livro tá meio enrolado, eu espero que aconteçam mais coisas interessantes, porque o começo ainda não tá me prendendo muito na história. Eu queria mostrar algumas coisas que vieram junto com o livro, que eu ganhei de presente. Então veio o marcador do livro, veio um marcador de espada sangrenta, tem uma espécie de pomba aqui, o outro lado tem o título do livro. E aqui também veio um pôster com outros livros, né, da editora. Esse daqui é o pôster do livro. Eu acho que esses eram brindes de pré-venda e quem comprava lá no site da Plataforma 21 recebia também os brindes. E daí a Sabrina comprou lá no site, tava tendo uma promoção e ela disse que ia me dar de presente. Então, ai, fiquei tão feliz com esse presente. Vamos continuar a leitura. Então, eu estou aqui. Eu vou exibir um pouco a minha cara de sono para vocês, para dizer também que eu passei muita raiva com esse livro, por causa de um triângulo amoroso que tem. Além desse triângulo amoroso que eu achei irrelevante para a história, tem muitas cenas de sexo e cenas assim repetidas. Não acrescentem nada para a história, gente. Eu não gosto de cenas assim. Eu fico pulando elas. Sinceramente, não dá essas cenas aí. E eu passei muita raiva por conta disso, até essa parte aqui que eu cheguei. Eu espero que o livro melhore daqui pra frente. Tipo, cenas repetidas já são chatas pra caramba. Imagine cenas repetidas de sexo. Ninguém merece, gente. Eu não quero ler um livro hot, eu quero ler um livro de fantasia. Então, pessoal, eu terminei Dark Dawn. Eu gostei de poucas coisas desse final. Gostei de poucas coisas. Então, ele acabou sendo um livro 3 estrelas. É o livro que eu menos gostei da trilogia. O que eu mais gostei definitivamente foi o segundo, que eu amei demais. E daí esse livro acabou decepcionando em várias coisinhas. A única coisa que eu gostei dele foi em relação à mitologia que a história tinha. Foi em relação a quem a Mia é. No caso, assim, ela era uma personagem que tinha esse poder de controlar as sombras, né? Ela era uma sombria, mas ela não sabia muita coisa sobre ela mesma. E nesse livro aqui a gente tem várias
várias respostas sobre isso. E essa foi uma das partes que eu mais gostei, foi descobrir todas essas coisas. Foi perceber que a personagem tem um destino certo, uma missão, um propósito. Essa é a palavra. A personagem tem um propósito nesse universo e a gente não via muito nos 2 primeiros livros. Os 2 primeiros livros, eles criavam um arco bem diferente desse terceiro. Eles criavam um arco baseado na vingança que a personagem tinha pra vingar a família dela. E daí, nesse terceiro aqui, meio que as coisas mudam, sabe? Então, por isso que eu achei muito legal como a história foi criando um novo caminho aqui nesse terceiro livro. E como que as coisas foram se encaixando. Foi a única coisa assim que eu gostei na história. Mas daí teve várias coisinhas que me decepcionaram. Eu achei que a parte boa assim do desfecho mesmo começou depois da página 500. Antes disso eu achei a história um pouco enrolada ou aconteciam coisas que pra mim não eram tão interessantes. Gente, começou a chover, eu tive que sair correndo recolher a roupa que tava estendida lá fora. E agora eu não lembro onde que eu parei de falar sobre o livro. Então, a história pra mim ficou muito mais interessante depois da página 500. Acontece muita coisa bem no final do livro. Eu tava mais ansiosa por esse final do que o que tava acontecendo antes do final. Outra coisa que daí me decepcionou foi uma cena, né, que a gente fica esperando bastante, um grande confronto que a gente aguarda e ele acontece de uma forma rápida, uma forma fácil, uma forma sem muita emoção, sabe? Acabou com a nossa ansiedade de uma forma meio decepcionante, porque eu esperava mais dessa cena, desse confronto. Criei uma expectativa que não foi atendida aqui no final. Outra coisa que eu também não gostei é que o autor usou e abusou de um artifício da fantasia, que eu acho que ele exagerou um pouquinho, porque isso aconteceu 3 vezes, só nesse livro. Não, na verdade, a primeira vez que aconteceu foi em God's Grave. Daí, tipo, tudo bem, foi o máximo quando aconteceu. Mas daí mais 2 vezes nesse terceiro, eu achei demais e não foi mais tão surpreendente como foi da primeira vez, assim, não, já, sabe, perdeu a graça, porque daí tornou as coisas muito fáceis. E isso acabou não deixando o final do livro tão sombrio como eu esperava. Gente, esse livro tem uma vibe muito sombria, muito dark mesmo, e eu esperava que o final fosse assim, sabe? Um final mais sombrio, um final mais melancólico. Ai, gente, eu não posso falar mais porque dá spoiler, então eu só vou dizer a última coisa que eu menos gostei nessa série. Na verdade, na série não, só nesse terceiro livro, porque foi mais exagerado nesse terceiro livro, que é o romance. Gente, esse romance, apesar dele aparentar ser muito legal, muito empolgante, eu me senti empolgada quando o romance aconteceu em God's Grave, mas daí quando começou esse terceiro livro, o romance parecia que já não estava batendo pra mim. Já parecia que ele estava desnecessário na história. Eu acho que se ele tivesse sido mais discreto, ou no caso, tivesse menos cenas de romance, menos cenas de sexo, como eu reclamei com vocês no outro dia, teria ficado mais legal pra mim. Mas o autor meio que forçou aí muito o romance, porque daí entrou um triângulo amoroso que pra mim não funcionou muito bem, sabe? Eu não tava gostando e daí pra mim o romance que parecia ser legal quando começou já não tava mais tão interessante pra mim. E vocês acreditam que no final do livro o autor deixou uma cena deletada? E adivinhem sobre o que é essa cena? É uma cena de sexo, gente. Então, era pra ter mais uma cena, ou não sei se ele escreveu essa cena por causa dos fãs, eu não entendi direito, que ele explicou o porquê dessa cena deletada. Ele falou que não ficaria tão legal na história, que é mais um sonho de chip entre os fãs. E daí ele escreveu essa cena e, pelas próprias palavras dele, parece que os fãs do Jay Kristoff gostam das baixarias que ele escreve. Então, gente, me conte aqui nos comentários se vocês gostam disso mesmo, porque eu não gosto, porque eu tava esperando um livro de fantasia, um livro sombrio, um livro dark, e eu não queria romance nesse livro. Gente, pelo menos da forma que ele estava acontecendo aqui, muito exagerada, com muita baixaria,
pularia, igual ele falou. Assim, eu tava achando muito chato e queria pular todas essas partes. E é isso, gente, foi por essas coisas que eu acabei me decepcionando com o livro, mas lembrem daquela coisinha legal que eu falei no início, porque que eu gosto, né? A saga ali, a parte da mitologia, a parte da personagem, né? Sobre quem ela é, muito legal. E daí, gente, eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando dos 3 livros, falando da trilogia. Então, se você tem interesse em começar a ler a trilogia, aguardem esse vídeo, porque não tem resenha aqui no canal de Nevernight, então vocês podem ver esse vídeo. Ele não vai ter spoiler, tá? Dos outros livros. Eu vou falar assim no modo geral, porque que eu gosto da trilogia, quais foram as partes que eu gostei, dar a minha opinião mais num geral mesmo, sabe? Tá, e agora, gente, eu vou ler Nárnia, porque eu tava lendo, né, um livro de Nárnia por mês, relendo Nárnia, e eu acabei deixando por último e não vai dar tempo, gente, de mostrar pra vocês a minha leitura de Nárnia aqui no vlog, porque eu preciso editar esse vídeo pra postar amanhã. Então, Nárnia tá sendo a minha última leitura do mês, ficou assim bem pros finalmente, né, os 45 do segundo tempo. Então vai ficar de fora do vlog, mas daí vocês vão saber como que foi minha leitura nas leituras do mês. E é isso, gente. Me conte nos comentários se você gostou de alguma leitura que eu fiz esse mês. Se você for comprar algum dos livros, usem os links do canal que ficam aqui na caixa de descrição, que vocês me ajudam muito, gente. Eu fico muito agradecida quando vocês salvam o link do canal para fazer suas comprinhas. Muito obrigada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!